Amen, Amen. Saudações a Erasmo de Roterdão, vive entre 1466 e 1536, mas deixa um legado imortal e perene, e é certamente nos mundos espirituais um ser de grande luz, onde quer que esteja. Em homenagem a ele, a quem estou ligado por ter até já publicado um livro intitulado A Arte de Orar a Deus, ou Modo de Orar a Deus, e que fiz em parceria com o amigo Mendes há uns anos, e que contém a visão de Erasmus e dos humanistas da época em relação à oração. Foi publicada nas edições Maitreya do Porto e existem ainda exemplares para quem quiser, onde se encontra uma extensa biografia de Erasmo e cerca de 100 páginas de comentários bastante profundos ou eruditos ou curiosos sobre a época e a vida de Erasmo. Esta pequena homenagem que vamos fazer é comentar, volta e meia, um dos seus adágios. E escolhemos o primeiro, que tem o título e depois a súmula é desenvolvida por Erasmo em várias linhas ou páginas, e deveremos referir aqui que estes adágios, esta coletânea de Erasmo da sabedoria antiga, teve a sua primeira edição em 1500 e na altura tinha 800 e pouco adágios. Em 1508, quando ele está com o famoso impressor Aldo Manúcios, passa para 3.200 e tal, e depois, a partir de 1517, 18, vai ser editada e acrescentada sucessivamente pelo seu grande amigo impressor Johannes Froben, de quem ele foi padrinho mesmo do seu filho, e que tem aqui a sua marca de impressor muito valiosa espiritualmente, chegando na sua última edição, poucos meses antes de ele morrer, em 1536, a ter 4.151 adágios, provérbios ditos, comentados por nosso amigo Erasmus. Então, o nome do provérbio ou adágio ou dito que vamos comentar é muito simples e existe entre nós. Domus amica, domus optima. A casa amiga é a casa ótima. Entre nós diremos lar, doce lar. Noutras línguas existem outros provérbios, tais como em Inglaterra, a loved home is the best home. Erasmo diz-nos, no começo deste adágio, diz-nos o seguinte: nusquam commodius, nusquam liberius, nusquam lautius homini vivere contingit quam domi. Ou seja, em parte alguma, o ser humano
pode viver mais comodamente, mais livremente, mais alegremente de que em sua casa. E traz depois alguns ditos de sábios como Cícero, como Plutarcos, e outros autores. Talvez seja interessante acrescentarmos algumas considerações sobre este provérbio, que acaba por não ter, talvez, a dimensão espiritual e subtil que nos dias de hoje poderemos já compreender melhor. Ou seja, o conseguirmos tornar a nossa casa um templo de amor, ou seja, em que nos sentimos bem, em que há vibrações harmoniosas, é tão importante que podemos dizer que é um contributo do ser humano para a harmonia planetária, ter a sua casa em ordem, com vibrações corretas e poder assim comungar na ordem do universo de uma forma harmoniosa e reforçante dessa ordem do universo. Recentemente até publiquei um artigo sobre a harmonia entre os seres, as coisas, os objetos e as casas na revista que a Celeste Carneiro fundou, chamada Revista Transdisciplinar Online Brasileira, com colaborações muito interessantes sobre arte-terapia, psicologia transpessoal, espiritualidade, e onde realço como nós podemos sentir e fortificar as casas, os objetos e nós próprios por uma harmoniosa utilização deles, podendo-os tornar verdadeiramente pontos de irradiação luminosos. Esta expressão casa amiga é a casa ótima, o lar, doce lar, deve-nos fazer então ter mais atenção às potencialidades que um local de que depende basicamente de nós pode oferecer, seja para nós, seja para outros seres. Erasmo, nas suas considerações, narra um conto, uma lenda, uma fábula, da qual Cícero descreve um certo animal que ficou considerado como levando a casa às suas costas, a tartaruga. E essa porque gostava tanto da sua casa que, não saindo dela para o casamento de Júpiter, de Zeus, acabou por ser condenado a andar sempre com a casa às costas. Este é um aviso que Plutarco também nos dá, e citado por Erasmo, quando nos diz que nomeadamente num dos seus livros do Moralia,
de moralidade, que são muito valiosos, sobre a tranquilidade da mente. Ele condena, critica o excesso de inação dentro da casa. Ou seja, as pessoas não devem ficar preguiçosamente, mas devem evoluir através de interações com os outros. E isto é, de facto, no fundo, o lado escuro, ou o reverso da bela medalha, que é a casa amiga, casa amada, ou lar doce lar, que é uma pessoa fechar-se demasiado na sua casa. E nesse aspecto, sobretudo com o decorrer do tempo e o aparecimento da velhice, as pessoas tendem a não gostar tanto da confusão e agitação exterior e estarem mais sossegadas em casas. Embora a maior parte das pessoas também, perdendo tanto tempo nos transportes para o emprego, o facto de poderem estar em casa é sempre considerado uma confirmação íntima deste provérbio, que deveria ter ainda uma leitura, que é a de que nós estamos a viver dentro deste corpo, estamos a preparar também o nosso templo interior de adoração à divindade, e o que nos rodeia deve servir para intensificar as nossas forças de aspiração e de ligação ao mundo espiritual. E, portanto, cada casa é em si, na sua manutenção, na criatividade com que a decoramos, a limpamos, a partilhamos, um exercício, uma arte de harmonia, não só com efeitos para esta vida, mas também para o mundo espiritual. Nesse sentido, corre até a famosa frase de Jesus: no reino do meu Pai há muitas moradas. E, de facto, todos nós sabemos que o destino no post-mortem de uma pessoa que só fez mal, ou de uma pessoa que desenvolveu a sua criatividade, o seu amor, a sua abnegação, são bem diferentes, e que, portanto, há que discernir muito bem qual é o tipo de construção de casa que estamos a fazer. Casa, mansão, local, corpo. Pois aqui trata-se mais uma vez de uma multidimensionalidade do ser, no qual nós, além do corpo físico, temos o corpo subtil, energético, emocional, psíquico e um corpo espiritual. E é com o crescimento deste corpo espiritual, desenvolvido pela autoconsciência e pela harmonia dos atos, dos pensamentos, das intenções, das aspirações, que nós vamos também determinar a nossa casa, ou mansão, ou plano, ou nível do cosmos subtil e espiritual, onde vamos estar depois de termos terminado a nossa missão aqui no corpo terreno físico. Erasmo publicou mesmo, durante a sua vida, uma obra também importante, chamada Preparação para a Morte, na qual valorizou
a consideração da morte, a consciência de termos tentado reparar e arrepender-nos dos erros, e a nossa ligação profunda interna ao coração da mensagem religiosa e de Cristo, que é o amor. Desenvolver o amor é, de facto, a base que está na construção, seja de uma casa que é um doce lar, como de um corpo espiritual que será um contributo para a luminosidade do cosmos em que nós estamos. Erasmo, neste provérbio das considerações, refere também que outrora se falava que a mulher não era, no Egito, autorizada a usar logo sandálias depois de se casar, para a lembrar de que não devia estar sempre a sair da sua casa. E este provérbio, contado por Plutarco como um costume do Egito, nos seus avisos para os que se casam, tem esta particularidade de servir não tanto para a mulher só, mas para todo o ser e para a sua parte anímica, a sua alma, aquela que é mais passiva e mais atreita a deixar-se distrair ou atrair pelo que a impacta, pelo que a impressiona. E isto é extremamente importante, porque hoje em dia sabemos como os meios de informação, os meios mediáticos têm um grande poder de imagem, de som, de cores, que atraem as emoções, e as emoções das pessoas é algo que, consciente ou inconscientemente, continua a mover muito os seres. E então, esta parte feminina sai da sua casa, sai do seu interior, sai da sua centralização, da sua verticalização, da sua axialização e deixa-se influenciar, seja por notícias do estilo brainwash, como mundialmente são as luminárias, a BBC, British Brainwashing Corporation, ou a CNN americana, que estão, para não falar também da Al Jazeera ou de outras, que são verdadeiramente canais de desinformação, manipulação e implosão de forças desintegrativas nas pessoas, nomeadamente tentando fazer com que o medo seja sentido e mantido dentro das pessoas. E esta parte nossa, feminina, de curiosidade de sair de casa, acaba por ser afetada, e isso diminui depois o nosso amor, a nossa harmonia, a nossa relação harmoniosa com os outros seres. Há então que ter atenção e comunhão com este provérbio, possamos nós sabê-los de cor e ter de cor alguns, ou seja, de cor no coração, como verdadeiros mantras, mas mantras, palavra indiana, que vem de uma tradição imemorial de transmutação dos nossos estados agitados e influenciados exteriores pela
repetição, pela meditação de uma determinada ideia e determinados sons que ajudam a manter a nossa configuração num sentido espiritual e ascendente, o que é muito necessário nos nossos tempos que correm, em que um excesso de informação tremendo acaba por destroçar muito do equilíbrio das pessoas, fragilizando-as depois em certos órgãos e causando certas doenças, ora psíquicas, ora físicas. Sabermos então resistir a tudo o que tenta destruir o lar doce lar, que deve ser a nossa aura, que deve ser a nossa casa, que deve ser a nossa zona de trabalho, que deve ser a nossa própria aldeia ou cidade, é um trabalho muito criativo, extremamente difícil e que cada um deverá colaborar na sua dimensão e com as suas possibilidades, tentando, volta e meia, ligar-se com estes grandes seres e a sua sabedoria, nomeadamente Erasmo de Roterdão, a quem saudamos profundamente e invocamos que as suas inspirações não fiquem apenas perdidas no nome de Erasmus, dado um programa de trocas de estudantes, muitas vezes valiosas, mas que seja também um nome que lembre alguém que lutou pela liberdade, que se opôs aos determinismos e opressões, seja dos warmongers, dos que estão sempre a provocar a guerra. E basta ver que nestas edições sucessivas dos adágios, Erasmus foi aumentando extraordinariamente a dimensão de alguns adágios, que se tornaram quase que livrinhos dentro dessa grande coletânea, um dos quais era os que se referem à paz e à guerra e como a guerra só é doce para aqueles que não a conheceram ou não a vivenciaram. É, portanto, muito importante nos nossos dias tentarmos resistir a tais forças, ligando-nos a estes sábios, a estes mestres e continuando a manter a luz, o facho, o fogo do humanismo, da ligação a Deus, de seres individualizados, de seres que estão autoconscientes e não apenas manipulados, seja pela religião, seja pela política, seja pelos nacionalismos, seja por doutrinas ou por práticas até nas quais o livre-arbítrio do ser humano é entregue ou a uma crença de uma divindade extremamente primitiva, como foi Jeová, ou a entidades estranhas, estilo Crayons e outros nomes, ou mestres ascensos, etc., ou espíritos guias que dizem isto e aquilo, quando, de facto, cada ser tem que, por si mesmo, e pelo seu estudo, e pela sua cultura, e pelo seu esforço, desabrochar o seu espírito individual até chegar à comunhão com a sua essência espiritual e com a divindade. Essa foi a mensagem de Erasmo na luta contra o determinismo de Lutero e um excesso de valorização de uma fé cega para uma defesa da riqueza de cada ser, da liberdade, da paz, da cultura, do amor entre os seres. Possa, então, este legado dos humanistas,
aqui entre nós foi tão trabalhado na época por Damião de Góis, discípulo de Erasmo, que teve mesmo em sua casa a viver algum tempo e que fez defesas fortes dos lapões e dos etíopes e que se viu perseguido pelos que também tentaram perseguir Erasmo, ou seja, os mais fanáticos de um catolicismo ou de uma dependência da letra que não do espírito das religiões, no caso do cristianismo. Possa então a chama do amor brilhar em nós, nas nossas casas, com sabedoria e com irradiação suficiente para diminuir a violência com que alguns dirigentes mundiais têm dirigido a marcha dos seus povos e dificultado tanto a felicidade relativa, certamente, mas bastante mais possível na humanidade. Basta pensar na opressão sinistra que os governos dos Estados Unidos têm continuado a fazer, com pequenas alternâncias, seja em relação à Venezuela e a Cuba, seja a países do Médio Oriente, como Palestina, como Síria, como Iraque, como Irão, seja até no seu bullying constante com países que os podem facilmente desfeitear, que é o caso, sobretudo, da Rússia ou mesmo da China, ou mesmo até, em certos aspectos, do Irão. Possam estas vibrações guerreiras diminuírem, possam surgir líderes políticos, religiosos, culturais que incentivem o desabrochamento deste provérbio domus amica, domus ótima, para um sentido de que a nossa casa planetária é uma e deve ser amada por todos os seres, de modo a que todos possam desenvolver as suas capacidades e qualidades e avançarem no caminho eterno da divindade, do amor e do bem. Pax Lux Amor. Viva Deus! Viva Deus! Viva Deus! Lar doce lar. Espíritos harmoniosos. Lux Amor.